Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Gostaria de agradecer a todos aí pela audiência, dar uma boa tarde para todo mundo. Muito obrigado pela participação. Primeiramente, vamos ligar o nosso... Não trabalhou. Bom, primeiramente eu queria Passou o slide, Gustavo? Não tá indo, cara. Tantos ensaios para chegar na hora H. Já fechei. Bom, pessoal, a gente está terminando de colocar as coisas em ordem aqui. Cara, esse computador aqui não tá legal. O clique dele tá ao contrário. Desliguei, o computador não tá legal. Agora não dá para reiniciar. Ok, agora vai, pessoal. Vamos lá. Ok. Bom, então a nossa live de hoje, pessoal, vai falar sobre os níveis de manutenção e a ferramenta SMB, ok? Então, bem-vindo a todos. Agradecemos aí a paciência e a atenção de vocês. Estamos começando agora a live às 3h15. Fizemos os últimos preparativos aqui, como já é de praxe, e vamos então começar a falar do nosso primeiro assunto. Antes de falar do nosso primeiro assunto, que vai ser os níveis de manutenção, e depois, na segunda parte da live, o SMB, ferramenta de diagnóstico fantástica. Você que está interessado em adquirir uma ferramenta avançada para diagnóstico, para facilitar a sua vida na assistência técnica, essa é uma ferramenta imprescindível para você, ok? Bom, se você é novo aqui, muito prazer, somos a Telecélula. Vou nos apresentar para você que é novo, né? A Telecélula começou a sua história
nesse trabalho de manutenção, na verdade, em ensino, né, de manutenção de celulares em 2000. Então, em 2000, começamos a formar profissionais em manutenção de smartphones. Nós somos os pioneiros no Brasil e nos temos muito orgulho disso. Trabalhamos com afinco, com vontade, para fazer e oferecer o melhor para os nossos alunos. Então, para você que não nos conhece, sejam bem-vindos à Telecélula. Será um prazer ter você como parceiro, como cliente, ok? E para você que já é nosso aluno, eu quero dizer uma coisinha aqui para vocês, tá? Primeira coisa é dizer que a gente tem mais de 7.500 alunos. E para todos esses que nos acompanham até hoje, grande parte deles, tem alunos nossos. O Renato, por exemplo, amigão, aí desde 2000 fazendo curso aqui, já foram vários treinamentos, com certeza ele está vendo a live aí conosco. Queria dizer para vocês, muito obrigado pela parceria de anos. A Telecélula agradece de coração a todos vocês e essa parceria só é boa porque é bom para nós e para vocês. Uma relação só é bacana quando ela é comercialmente ou de qualquer relação na vida, quando ela é boa para as duas partes. E essa relação nossa, ela é legal para a Telecélula, que tem vocês como cliente, e legal para vocês, que a gente consegue levar e vender para vocês o que a gente mais quer, o conhecimento. A Telecélula é especialista em vender conhecimento. Vendemos ferramentas, vendemos componentes, vendemos muitas outras coisas, mas o nosso principal ativo é o conhecimento. Eu quero agradecer a cada aluno nosso, em nome de toda a equipe da Telecélula. Muito obrigado por ter confiado na nossa equipe, por voltar várias vezes. Temos alunos que fizeram em todos os nossos treinamentos, né? Você tem o Renato, mas poderia citar outros aí também, tá? Muito obrigado a todos vocês. Bom, então sem mais delongas, né? Fora o agradecimento, que ele é muito importante, e eu realmente queria registrar esse agradecimento, porque essa é a primeira live de 2018, então era um momento bacana para a gente registrar isso. A gente está completando 18 anos, no final do ano a gente fez uma live falando disso, dos nossos 18 anos, é uma data muito importante, que vem aos 20, né, e muito mais, né, enquanto Deus der saúde nós vamos continuar trabalhando, e a gente está muito feliz por essa data e queria agradecer de todos, coração mesmo, pela essa parceria aí que vem tendo com a gente durante esses anos. Bom, os treinamentos de manutenção Telecélula 2018, todos são focados nos níveis de manutenção. Então, para ajudar as pessoas a entenderem os níveis de manutenção e a importância dos níveis de manutenção, nós estamos fazendo essa live, certo? Para você que vai iniciar no ramo de manutenção de celulares, saber por onde iniciar. Para você que quer se aperfeiçoar mais, saber por onde se aperfeiçoar, correto? Então, os níveis de manutenção são parte muito importante da manutenção de celulares. A sua assistência, ela vai girar em torno disso. O seu corpo técnico, a sua equipe, ou mesmo uma manutenção que tenha você e mais um atendente, ou só você, não importa. Pela classificação de níveis de manutenção, você vai fazer a sua assistência funcionar da melhor forma. E nós vamos entender o porquê disso ser tão importante, ok? Bom, quando a gente fala... Desculpa, avancei demais aqui. Quando a gente fala de níveis de manutenção, o que é o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Quando você, por exemplo, você é iniciante na área, entra no site da Telecélula e vai escolher um treinamento, você vai ter treinamento nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. O que é isso? Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Bom, o que é os níveis na assistência técnica? Ok? Bom, é uma classificação de defeito dos smartphones. Mas por que devemos classificar os defeitos dos smartphones em níveis?
Bom, de acordo com a complexidade do reparo de um smartphone, nós vamos classificá-los em níveis. Um defeito simples, nível 1. Um defeito um pouco mais avançado, nível 2. Um defeito intermediário, que tem uma complexidade maior, nível 3. E um defeito ultra avançado, onde se exige ferramentas especiais, técnicas especiais, nível 4. Então vamos falar um pouquinho desses níveis e o porquê eles são tão importantes. Bom, quando você pega um aparelho, um smartphone do seu cliente, você pegou um smartphone, acabou de dar entrada na minha assistência, um Galaxy S6 Edge. É isso? Ele tem um defeito nível 1, que apenas uma análise visual eu já posso ver que ele já tem defeito nível 1. Ele pode ter outros defeitos? Pode, mas só de olhar esse aparelho você percebe que o house traseiro, né, está todo trincado, o próprio LCD e o touch, a lente, está trincada também, ok? Então, house traseiro, defeitos, com a própria análise visual. Olha, bom, mas ele funciona. O telefone é do Gustavo aqui. Tá precisando de ir para assistência, hein, Gustavo, seu telefone? Bom, só com essa classificação básica eu vou poder escolher o melhor caminho da manutenção. O aparelho do Gustavo entrou aqui na telecélula para fazer manutenção. De cara, eu já vi que o aparelho já tem algumas falhas nível 1. Quais são elas? LCD com touch danificado, com o vidro danificado, o touch funciona, o vidro externo danificado, né? E o corpo do aparelho, né? O house do aparelho, a tampa traseira do aparelho, que é de vidro, está quebrada. Bom, então, só de olhar para o aparelho eu já fiz um pequeno diagnóstico e já sei que esse aparelho tem que passar por nível 1. Outros detalhes também têm que ser vistos. Aliás, uma próxima live, um bom assunto é falar mais tecnicamente sobre o checklist. Vamos colocar isso aí em pauta mais para frente. Ou seja, a primeira importância de saber os níveis de manutenção, qual a classificação de nível desse aparelho, é saber o caminho ideal que eu vou escolher. Eu tenho uma equipe gigante na minha assistência, se eu tenho uma assistência grande, com 10, 15, 20, 30, ou 3, 5, 1, não importa quantos técnicos. Mas aí eu já vou saber para onde eu vou encaminhar. Bom, a falha do aparelho do Gustavo é apenas nível 1, é apenas o vidro e a tampa traseira. Ok, falha nível 1, encaminho para um serviço nível 1, certo? Um técnico nível 1 e assim por diante, ok? Bom, é importante a gente saber isso justamente para quê? Para facilitar o meu caminho para o sucesso, para eu não bater cabeça, eu não pegar um aparelho nível 4 e passar para um técnico nível 1, ou pegar um aparelho nível 4 e achar que eu vou saber resolver se eu só tenho capacitação nível 1. Só tenho ferramenta nível 1, ou seja, através dessa boa análise eu vou saber escolher melhor para cada... Agora, uma coisa importante, já vou frisar agora, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 não tem a ver com importância para assistência. O nível 1, ele é teoricamente mais simples, nós vamos falar isso aqui é teórico, vou falar um pouquinho disso, teoricamente mais simples de se resolver, mas ele é o mais importante para a sua assistência técnica. É o que tem mais volume, é o que tem que ser mais bem feito, mais bem executado. Até porque um nível 1 mal executado leva muitas vezes a um nível 4. A um problema gravíssimo, né? Você vai trocar um simples LCD e danifica a placa. Então, o nível 1, você não quer dizer que para nível 1 tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento, muito conhecimento. E tem que fazer perfeito, primar sempre pela qualidade e o serviço bem executado para alcançar o que a gente quer aqui, falando um pouquinho na live, que é alcançar o melhor caminho para o sucesso. Às vezes a gente alcança o sucesso por várias vias, mas existem caminhos mais difíceis de se chegar ao sucesso. Tem pessoas, por exemplo, que preferem ser autodidatas, outras preferem ir a uma instituição de ensino, como nós, e aprender um pouco. Todos os caminhos podem até levar ao sucesso se a pessoa for dedicada. Não adianta eu ir para uma escola, aprender as técnicas e não for dedicado e não continuar estudando. Eu vou parar ali. Muitas vezes nem consigo sair do lugar. Não adianta eu também ser autodidata e não estudar. Então depende de várias coisas.
É legal você ter uma boa base, uma instituição de ensino, mas você tem que se dedicar sempre. Para quê? Chegar no melhor caminho. Porque às vezes o sucesso você alcança, mas passa por caminhos mais difíceis. A ideia nossa é escolher o caminho mais fácil através dessa experiência toda que a gente já adquiriu com manutenção. Ok? Bom, então a ideia dos níveis de defeitos, que não é uma coisa, tá? Isso aqui vem das fábricas, é da eletrônica, ok? Então, o seu manual tem o manual nível 1, nível 2, nível 3, ok? Então, isso é um padrão internacional. Então, a ideia é a gente escolher o melhor caminho. Mas como eu vou escolher o melhor caminho? Simples. O melhor caminho é classificar bem os defeitos do seu smartphone logo na entrada, para você saber exatamente como proceder, ok? Então, a manutenção dos smartphones, sim, temos nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, ok? Vamos falar um pouquinho dos típicos defeitos de nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4 e o que eu preciso para consertar esses aparelhos, né? Vamos falar isso tanto na parte de hardware, na parte de software, na parte de ferramentas e no final vamos fazer uma análise para verificar no que isso impacta na parte mais importante da sua assistência técnica, ok? Então vamos continuar nisso aí. Bom, então como eu vou classificar os defeitos dos smartphones? Bom, a primeira classificação que eu tenho é quanto ao material humano necessário para reparar o smartphone, ok? Um aparelho nível 1, eu preciso de um material humano de qualidade, técnico, sabendo o que está executando, mas é um material humano, se comparado ao nível 2, 3 e 4, ele não precisa ser tão refinado. Você não precisa saber técnicas nível 4 para consertar um aparelho nível 1. E olha, o nível 1 é a maior demanda da sua assistência técnica. Opa, então vamos prestar bem atenção nisso, que isso tem que ficar. Muitas vezes a pessoa pensa que ela deve se especializar nível 4, defeitos complexos. Opa, esqueceu do principal. O principal da sua assistência é o nível 1. Você tem que fazer um nível 1 perfeito, ok? Nível 1 perfeito. Então, não quer dizer que eu tenha um material humano com menos qualificação, não quer dizer que ele é desqualificado. Muito qualificado. Então, o material nível 1, humano nível 1, é qualificado para o nível 1. Extremamente qualificado para o nível 1, para fazer padrão de fábrica. Perfeito, ok? Bom, então, a primeira coisa que a gente usa para classificar um defeito nível 1 é o material humano, ou seja, eu não preciso de um material humano tão capacitado para fazer nível 1. Ok? E ferramentas. Quais ferramentas eu preciso para fazer nível 1? Bom, nível 1 eu preciso de uma ferramenta, nível 2 eu preciso de outra ferramenta, nível 3 eu preciso de outra ferramenta. Então a gente classifica os defeitos com, primeiro, o nível de conhecimento necessário para reparar o defeito nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e também pelas ferramentas especializadas necessárias. Para fazer uma falha nível 4, eu precisarei de ferramentas nível 4. Eu precisarei de uma pinça especial para 0,2, 0,4 milímetros. Desde a pinça até um super microscópio especial para trabalhar com o nível 4. Para nível 2, outras ferramentas. Para nível 3, outras ferramentas. Para nível 1, outras ferramentas. Ok? Então nós classificamos pelo conhecimento técnico necessário e pelas ferramentas especializadas necessárias, ok? Outra classificação muito importante, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, é o tempo de reparo. O tempo de reparo também é um indicador para a gente classificar se o defeito é nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Defeitos nível 1, em geral, são defeitos mais rápidos de se resolver. Uma troca de LCD, uma troca de tampa traseira, além de ser de baixa complexidade,
né? De precisar de ferramentas mais simples, mas boas ferramentas, ok? Exigem menos tempo, ou seja, é aquele defeito que a gente provavelmente na sua empresa, é um assunto até que eu falaria no final, mas você tem que fazer serviços expressos na hora para manter o seu cliente. Não é a maior demanda? Então a maior demanda tem prioridade. Olha como é que é inversamente proporcional. O nível 1 na minha assistência é a prioridade. A prioridade é fazer o nível 1 e liberar rápido para o cliente. Cliente satisfeito, assistência feliz. Certo? Então, o tempo de reparo também serve de base para a gente classificar se um defeito é nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Então, quando você vai fazer um primeiro treinamento na telecélula, você vai ser indicado para fazer o treinamento nível 1 e nível 2. Fique feliz, porque aí está a maioria dos defeitos. Tá? A maioria dos defeitos que entrar na sua assistência técnica vão ser nível 1 e nível 2. Ok? Bom, além da complexidade do reparo, né, do técnico necessário, do material humano que eu preciso, das ferramentas necessárias, né, ferramentas para nível 1, ferramentas para nível 2, nível 3, nível 4, para classificar um defeito nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, a gente também deve levar algumas necessidades especiais. Muitas vezes, para eu corrigir um aparelho, eu preciso de serviços de terceiro. Exemplo, o Gustavo trouxe esse aparelho dos Estados Unidos, certo? Da operadora T-Mobile, por exemplo. Eu preciso desbloquear esse aparelho para ele utilizar no Brasil. Eu precisarei de acionar um serviço de terceiro, de desbloqueio remoto, por exemplo, ok? Ou seja, vou ter um tempo maior, vou ter um custo diferenciado, ou seja, o serviço de desbloqueio desse aparelho também tem que ter um tratamento diferenciado. Não é um simples desbloqueio fácil e tranquilo de fazer, porque depende de terceiros. Então ele sai daquele desbloqueio comum que eu faria na hora para o meu cliente. Esse aqui leva 2, 3 dias, ok? Leva 1 dia, 2. Ou seja, o custo é diferente, a tipificação do defeito também é diferente. Eu não posso atender ele na hora, não tem como. Gustavo, para desbloquear o seu aparelho, o servidor me pede 2 dias. iPhone, por exemplo, muitos iPhones levam alguns dias, às vezes até semanas para ser desbloqueado, tá? Então, ou seja, serviços de terceiros também entra nessa classificação. Ou seja, é relevante a necessidade ou não de serviço de terceiros. Às vezes até um serviço de um colega também pode entrar nisso, correto? Disponibilidade de peças diferenciadas. Bom, quando a gente fala de peças, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente sempre tem que oferecer ao seu cliente a peça original. Quando não há condição, ofereça também a peça paralela, mas a preferência é a peça original. Por que a gente insiste tanto em falar nisso? Meu amigo, o seu cliente ele não está acostumado a usar a peça paralela. Quando você troca um LCD original por um paralelo, ele sente na hora, porque ele está acostumado a usar o LCD o quê? Original. Você coloca um paralelo, o touch não é o mesmo, o brilho não é o mesmo, ok? Então ele não está acostumado com o paralelo. Se ele for usar o paralelo, ele vai reclamar, não vai gostar do produto. Claro, mas o custo é alto, ele não quer fazer? Ótimo. Então que seja negociado e informado ao seu cliente. Olha, o touch que eu te recomendo é usar o produto original. Porque o original que você está acostumado é a mesma qualidade que você tinha até deixar cair e quebrar, até ele parar de funcionar. Certo? Se eu colocar um paralelo, vai funcionar? Vai, mas a qualidade nunca será a mesma do original. E quando eu falo original, é até uma coisa assim que às vezes é um pouco complicado de se falar, porque no mercado tem gente que anuncia que qualquer coisa é original. Fala original de verdade, apesar que original de verdade não existe. Existe original e paralelo, só deveria existir original, mas o mercado é original, primeira linha, segunda linha, parece que é original, mas não é. Não, é original ou não é, ok? Fala original de verdade, ok? É mais caro? Claro que é mais caro, mas é igual o seu cliente tinha. Quando você vende um paralelo, a qualidade é inferior e ele tem que ser informado. Ele sendo informado e aceitando, tá tudo dentro do combinado, né? Bom, e às vezes, né, temos a disponibilidade dessas peças diferenciadas,
Às vezes um modelo você não tem peça em estoque para atender ele no momento, ele também tem que ser informado. Isso também vai alterar um pouquinho a questão do nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Uma peça que não é tão comum, exemplo, eu preciso trocar a CPU de baseband de um iPhone 6. Olha, não é um componente que eu tenha trivial, e aliás também, né, é uma troca trivial que eu tenho na minha assistência. Isso já vai depender de um tempo maior, vai depender também às vezes de fretes especiais, ou seja, eu também tenho que levar essa classificação, esse tipo de serviço um pouco externo na minha classificação de níveis de defeitos na minha assistência. O ideal é, nível 1, o que eu posso atender na hora, serviços expressos. Quanto mais rápido, melhor para o seu cliente. Ele quer na hora, ok? Bom, vamos para o próximo. E agora sim, vamos falar deles, né? Entrar nos defeitos, né? Níveis de reparo de smartphones. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Daqui a pouquinho, para quem está interessado em SMB, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa fantástica ferramenta que é o SMB, ferramenta de diagnósticos de defeitos de smartphones, mesmo sem abrir o aparelho. Não percam, ok? Bom, reparos nível 1, nível 2, nível 3. Então vamos falar desses defeitos e reparos nível 1, nível 2, nível 3, ok? Então, para se caracterizar um defeito, né, nível 1, são defeitos que prioritariamente ele é identificado por análise técnica visual, ou seja, visualmente eu já identifico o defeito do aparelho. É o caso do nosso aparelho do colega Gustavo. Visualmente, uma análise técnica detalhada, eu já, mesmo sem abrir, já identifiquei alguns defeitos. Claro que também internamente vou me deparar com outros defeitos, ok? Bom, os defeitos nível 1 são defeitos de análise técnica básica. Outro exemplo, bom, peguei um aparelho e o cliente reclama que o botão Home não funciona. Bom, o botão Home não está funcionando realmente. Ou o botão voltar não funciona, ou o botão volume não funciona, ou então a câmera está trincada, quebrada, danificada, etc. Ok? Um slot de SIM card. Então, defeitos nível 1 tem análise técnica básica. É simples identificar os defeitos nível 1. E também você precisa de ferramental mais básico. Algumas coisas vão te exigir um ferramental avançado, mas aí sai da praia nível 1. Um exemplo, a troca completa do LCD do S6Z completa é nível 1. Fazer a troca da lente, não, aí já é uma falha complexa nível 3. E você não deve nem fazer esse serviço para o cliente. O ideal é o quê? Vender um LCD novo, pegar esse LCD do cliente na troca, dar para ele um valor desse LCD, dar um desconto, que seja, a política é sua. Esse LCD que ficou na sua loja, você faz a substituição de tela e depois oferece para o seu cliente. Olha, eu tenho esse aqui original com a tela trocada, pois não tem a mesma resistência a arranhões, e tenho o original com a tela original que tem resistência a arranhões. Esse é 1000, esse é 700, um exemplo. Isso que é legal fazer. Trocar com o seu risco é arriscado, pode dar errado, tá? Mas é assunto para outra live. Bom, então defeitos nível 1. Bom, o primeiro e maior defeito nível 1 é o que, coincidentemente, temos no aparelho do Gustavo, né? LCD, touch, teclas, conectores, flex. Esses são defeitos clássicos nível 1, tá? Fácil diagnóstico, né? E geralmente, a substituição desses componentes é tranquila, porém exige técnica.
técnica, sempre técnica. Você pode pegar um defeito nível 1 muito simples, troca de LCD de iPhone. Mas se você não tem a técnica adequada, você vai danificar a placa, por exemplo, colocando os parafusos de forma incorreta da blindagem, e esse defeito que era simples, nível 1, vira complexo, nível 4. Refazer trilhas internas. Olha que legal. Tela vermelha, tela azul, né? Ou seja, um simples detalhe que não é simples, pois exige técnica, exige estudo. Cada aparelho tem um diferencial. Você pega aparelhos Motorola, linha G, o próprio conector do LCD, tão simples, conector plástico, onde ele tem uma trava. Se você forçar essa trava, não tiver a técnica para abrir essa trava, quando você colocar o novo LCD e fechar, esse LCD simplesmente não acende. Por quê? Ela perde a pressão. Certo? Ou seja, tudo tem uma técnica. Uma simples trava a um simples parafuso. Não quer dizer que a falha é nível 1 que eu posso fazer sem conhecimento. Negativo. Você pode ter um grande prejuízo e um grande problema se fizer isso. Exige-se técnica. Todas as falhas exige-se conhecimento técnico avançado. Bom, então, lembrando, isso aqui tem que ter muito cuidado, tá? É necessário conhecimento técnico. Eu estou também brincando aqui, né? Ah, mas eu não consigo ver a tela, não tem jeito. Deixa eu virar aqui para melhorar um pouquinho essa transição de slide aqui, que chegou na hora H. Agora sim, hein? Ótimo, voltou a funcionar. Era só o USB que estava mal conectado. Defeitos nível 1, né? Tá certo. Bom, então, muito cuidado. Um defeito nível 1, ele também exige conhecimento técnico, ok? Outros detalhes importantes em defeitos nível 1. Antenas, contatos, conectores flex, atenção aos conectores molex, ou seja, tem muitos conectores que fazem contato com o house do aparelho para dar sinal de antena, por exemplo, que se ele tiver amassado, sujo ou danificado, não vai fazer, não vai ter sinal. Ou seja, muitos técnicos têm dificuldades no nível 1, o cara pega o aparelho, faz atualização de software, ressolda a placa, faz tudo, joga álcool, faz álcool isopropílico, faz limpeza, só que ele não olha apenas o conector molex que não está encostando no house traseiro, ou seja, o simples ganha de tudo. Pessoal, o nível 1 é tudo, o nível 1 bem feito é tudo, você precisa do nível 1 muito bem executado, ok? Bom, então, antenas, contatos, conectores, flex, todos defeitos do nível 1. Defeitos de energização, principal componente do smartphone, bateria. Ok? Nível 1, bateria. Ah, meu aparelho está reiniciando. Pode ser a bateria. Meu aparelho não liga. Bateria. Meu aparelho liga e trava. Bateria. Meu aparelho liga, funciona tudo. Quando eu faço ligação, ele reinicia. Chance de ser bateria. Ou seja, a bateria é o componente principal do seu smartphone. Muitos componentes do seu smartphone podem estar ausentes e ele pode funcionar. Sem a bateria, ele não liga. É a fonte de energia. Se ela não fornecer tensão e corrente necessárias para o correto funcionamento do seu smartphone, você vai ter problemas, ok? Então a bateria é um nível 1 mais importante. Sem ela, sem smartphone, ok? Temos até um lindo exemplo de uma bateria estufada, né? Bem comum em alguns aparelhos aí no mercado. Reativação da bateria, por exemplo, é um procedimento nível 1. Aquele negócio de falar que eu vou dar choque em bateria, vamos parar de fazer isso, tá? Vamos falar tecnicamente com o cliente. O cliente merece ser tratado com respeito, o cliente merece o termo técnico correto, até para ele valorizar o seu serviço,
ok? Procedimento de reativação de bateria também é um procedimento nível 1, que deve ser feito como? Com ferramentas adequadas, para não danificar a sua bateria, para não dar sobretensão na bateria do cliente, ou seja, para manter o padrão de fábrica, ok? Então não existe choque em bateria, existe reativação. Nós temos uma live que falamos bastante de reativação e o James, inclusive, o professor James, inclusive falou muito sobre o funcionamento da bateria. Quem não assistiu, não deixe de voltar no nosso canal do YouTube, ir lá e assistir essa live sobre bateria, que é muito importante na nossa assistência técnica. Você tem que trabalhar da maneira correta com a bateria, ok? Bom, defeitos analisados com aquela famosa análise visual. Estado geral da placa e presença de componentes. Muitas vezes a queda que quebrou o LCD do aparelho também soltou um capacitor da placa, também quebrou, trincou um componente interno, um cristal, algum componente do seu smartphone. Às vezes até empenou a placa, danificou um conector. Dependendo da pancada, tudo pode acontecer, ok? Então, uma análise visual é importantíssima. Através de uma análise visual, você vai encontrar defeitos na placa do aparelho, como, por exemplo, oxidações, ausência de componentes, componentes trincados, quebrados, defeituosos, ok? Mais exemplos de defeitos nível 1, aqueles componentes móveis, né, como câmeras, flex, às vezes a placa de carga é separada, a Samsung gosta de fazer isso, né? A placa do circuito de proteção de carga e de RF, muitas vezes ela está separada, né, de antena RF, chaveador de antena, ou seja, são defeitos considerados nível 1. Troquei, facilitou, foi embora, funcionou, tchau, certo? Um outro exemplo, oxidação, né, a famosa oxidação. Bom, a oxidação também, quando a gente entra mais complexamente no assunto oxidação, nós vamos ver que a oxidação também tem níveis. Lembrando, você não consegue nunca remover a oxidação, você limpa a oxidação. Agora, você não consegue parar o processo de oxidação, ele sempre vai continuar. Limpo, ele vai demorar muito mais tempo para, às vezes, danificar latentemente a placa, certo? Você vai fazer uma limpeza de placa, porque não existe desoxidação, limpeza da placa, analisar os defeitos gerados. Às vezes o defeito é num local simples, não atingiu nenhum componente, não atingiu nenhuma trilha, às vezes um pequeno pedaço do terra, às vezes não chegou a corroer nada, às vezes foi um componente que você pode trocar, às vezes um conector. Isso vai ser uma análise de defeitos de oxidação. Um assunto interessante até para outra live, tá? Mas não é dessa vez, essa aqui a gente só vai passar rapidamente. Então, defeitos de oxidação são nível 1. Detalhes, defeitos de oxidação podem levar a outros defeitos, nível 2, nível 3 e até nível 4. Uma oxidação muito grave pode, por exemplo, dar um curto na placa e danificar a CPU do seu smartphone. Vou ter que fazer um rebalem, trocar a CPU. Isso é uma falha nível 4. Isso é para que a gente fala que é a famosa cobra criada para fazer. Não é para qualquer técnico. Exige ferramentas avançadas, conhecimento elevadíssimo, certo? E técnicas, insumos, tudo nível 4. Ok? Então, exemplo de defeito nível 1, oxidação é um defeito nível 1. Também procedimentos de montagem, desmontagem, placa empenada, troca de antena, flex, etc. Todos esses são defeitos nível 1. E para isso a gente tem que ter um conhecimento técnico. Por que o nível 1 tem que ter conhecimento técnico? Quem trabalha com nível 1 sim tem que saber ler manual, interpretar. Manual nem sempre está bonitinho aqui em português, não. Peguei esse aqui em português para ajudar vocês aí. Para quem quiser depois dar uma olhadinha aqui, tem um manual em português, mas a maioria estão em inglês. Então quem quer trabalhar com smartphone, manutenção de smartphone, sim, tem que conhecer inglês técnico. Ok? Pelo menos instalar o aplicativo tradutor do Google no seu smartphone para te ajudar, você vai ter que fazer. Ok? Bom, outros exemplos de defeitos nível 1
né? Falhas básicas de software, até aquelas que a gente resolve com um pequeno hardware reset, né? Com uma pequena atualização de software, né? Um reset no próprio menu do aparelho, um reset no menu de... fugiu a palavra aqui, é a que eu mais uso. No menu de recuperação, no menu recovery do seu aparelho, ou você com combinação de teclas, ok? Então, os defeitos nível 1, né, são falhas básicas de software, também são considerados defeitos nível 1. Cuidado! Muita gente acha que pode pegar um smartphone e sair fazendo atualização de software, reset, sem abrir o aparelho. Olha, você comete um grande erro. O cliente nunca te fala a verdade. O cliente, ele chega na sua assistência e fala, meu aparelho parou de ligar. O que aconteceu? Ele fala, não sei, parou de ligar. Você vai e coloca, muitas vezes, o aparelho em modo download, por exemplo, e aplica uma atualização de software no aparelho. Porém, você nem abre o aparelho. E lá dentro, o aparelho ele pode estar todo oxidado. Então, nunca faça isso. Você só deve fazer procedimentos de software. Primeiro, tem que fazer o nível 1. Abrir e verificar quem? Que a gente falou aqui, ó. Estado geral da placa. Placa está perfeita, sem oxidação, sem nada? Bacana, não liga? Vamos lá fazer uma atualização de software, aí procede. Ok? Mas sem abrir, cuidado. Ah, mas o aparelho é, digamos assim, resistente à água. Não confia. Ele é resistente, mas o cliente não te fala que ele ficou mergulhando com o aparelho o domingo inteiro debaixo da água, né? E segunda-feira parou de funcionar. Resistente a tomar um banho, cair na água rapidamente, tirar, né? Fica lá mergulhando 1, 2 horas com o aparelho que vai entrar água. Entra água. Tá? Bom, vamos para as falhas nível 1. Nível 2. Tá? Defeitos nível 2, falhas nível 2. Já exigem análise técnica intermediária. Já não são falhas que a gente consegue identificar apenas visualmente. Tem que ter um conhecimento técnico mais avançado. Quando eu falo apenas visualmente, é visualmente com conhecimento técnico também, ok? Aqui não. Preciso de ter conhecimentos mais avançados para, por exemplo, executar um procedimento de troca de um conector, né? Executar um procedimento de troca de fusíveis, resistores, capacitores, termistores, circuitos integrados e outros componentes discretos. Ou seja, eu preciso de técnica. Até para trocar um simples botão, eu preciso de técnica. Se eu não tiver técnica, eu vou dançar. Então o curso nível 1, nível 2 abrange justamente isso, que são as maiorias dos defeitos. Teclas, conectores, LCD, flex. Todos esses defeitos mais comuns que é o coração da sua assistência técnica. Não se engane, o coração da sua assistência técnica são os defeitos nível 1 e nível 2. É aí que você ganha dinheiro para custear a sua assistência, tá? Você ser especialista em nível 4 é muito legal, mas não é o principal. Você tem que ser o melhor nível 1 e nível 2 e especialista de nível 3 e nível 4, ok? Esse é o ideal de assistência. Bom, defeitos nível 2 de software. São aquelas falhas de software que eu até falei, né? Atualização de software, usando muitas vezes os programas dos próprios fabricantes, né? Uma falha mais simples que você consegue consertar com o programa do próprio fabricante. Eu dou um exemplo aqui do Odin, aparelho Samsung, bem comum falhas de software nos aparelhos, tá? E a falha de software hoje, ela já fizemos até uma live falando um pouquinho sobre isso. Ela não é uma falha que a gente pode concentrar num local só. Ela abrange hoje todo o sistema do smartphone. O smartphone pode não carregar por falha de software. É estranho, mas é verdade. O smartphone pode não tirar foto, pode reiniciar, pode não fazer ligação, ok? Pode esquentar, também por falha de software. Não estou falando que é só isso, mas há essa possibilidade. Como é que a gente tira essa possibilidade? Atualização de software. Aí sim, depois... Manteve o problema? Exemplo, chegou um aparelho na minha assistência que não funcionava a câmera traseira. Primeira coisa que eu fiz, nível 1, troquei a câmera. Manteve o defeito? Manteve. Então, chegou o aparelho, reiniciei, fiz o reset, câmera não funcionou, troquei a câmera não funcionou. A atualização de software. Câmera funcionou? Ótimo, devolve para o cliente. Câmera não funcionou? Vamos encaminhar ao nível 3, ok? Então funciona assim a assistência hoje, tá?
Então, defeitos nível 3. Aqui sim eu preciso de análise técnica avançada, que não é só pegar um manual e olhar o manual, não. Você tem que pegar o manual, ler, interpretar e agir, ok? Então, defeitos nível 3 vão me exigir aqui a leitura do troubleshoot. O troubleshoot nada mais é que um fluxograma, né? Onde você tem condições, pontos de teste e situações a ser feitas. Ou seja, verifique que a tensão da bateria é maior do que 3,4 volts, carrega a bateria. Certo? Então o troubleshoot é isso, né? É um fluxograma para você seguir. Vai chegar uma hora que vai verificar a tensão de saída do U501. Capacitor C835 tem que ter 1,225 volts, ou seja, agora eu vou precisar de ir ao layout da placa, localizar o componente, pegar um multímetro, energizar o aparelho, fazer o teste no capacitor C835 e verificar se ele tem tensão igual a 1,225 volts. E se não tiver, você vai, se a tensão de saída não estiver correta, troque o U800, que é um processador, ok? Ou seja, um circuito integrado, U800. Como eu não estou com o diagrama do aparelho, não sei de cabeça qual que é o U800, qual a função dele, provavelmente é o gerenciador de energia, ok? Bom, então os defeitos nível 3 exigem conhecimento técnico para interpretação dos troubleshoots e também interpretação e conhecimento e leitura do diagrama esquemário do aparelho, certo? Eu preciso ler e interpretar o esquema elétrico muitas vezes para localizar coisas que não estão no troubleshoot básico. Às vezes ele faz menção a um capacitor, mas tem outros capacitores de filtro na mesma linha. Ou seja, muitas vezes sai do trivial e eu preciso analisar o circuito com mais técnica. Ok? Então eu preciso interpretar e conhecer diagramas esquemários também perfeitamente. Ok? Mais exemplos de nível 3 aí, agora mais na parte prática, né? Eu trabalhando. Então, por exemplo, troca de controladores, drives e processadores. Temos um exemplo aqui. Para isso, para fazer esse tipo de troca, por exemplo, eu já estou utilizando um microscópio digital. Pode ser o digital, pode ser o analógico. Mas um bom microscópio já é possível fazer uma substituição de um componente desse tipo. Tem gente que consegue fazer com lupa. Pode fazer? Pode. É o adequado? Não. O ideal é ter a ferramenta ideal. Se eu não tenho, vou pensar em comprar o mais rápido possível. Mas dá para fazer sem? Alguns componentes sim, outros não. O ideal é ter a ferramenta ideal para não correr riscos. O ideal da assistência é correr o menor risco possível, ok? Então, exemplo de falha nível 3, troca de controladores, drives e processadores, ok? Um outro exemplo aqui, ó. Temos aqui um exemplo de um driver, controlador de carga, o U2. Bom, que legal, hein? Então, trocar esse camarada aqui é nível 3. Mas tem um agravante. Esse camarada aqui tem cola. Está do lado da CPU. Ok? Então, tudo isso às vezes muda, faz mudar o nível. Opa, tem cola? Do lado da CPU? Isso é uma técnica nível 4. Não é um simples nível 3, que é pegar uma estação, trocar um BGA, um SMD. Não. Aqui eu vou precisar de aplicar cola, um removedor de cola. Vou ter que tirar a cola aqui com muito cuidado, com os componentes ao lado para não atingir. Isolar termicamente muito bem essa placa para não danificar os outros componentes, principalmente a CPU. Ou seja, já é um procedimento com alta complexidade, ok? Falando em falhas de software, quando a gente avança um nível, o nível 3 é o JTAG, ou seja, eu não preciso remover componentes da placa, mas eu preciso soldar alguns terminais na placa, tá? Para fazer uma comunicação com uma box. Aliás, falando em box, acabou de chegar hoje um carregamento de box importadas com garantia, nota fiscal, legalmente e com um dos melhores preços do Brasil. A gente conseguiu melhor preço com o fornecedor, uma parceria bacana que estão fazendo com a gente conseguiu uma boa parceria, compramos várias unidades. Então, se você precisa de box,
Octoplus, Z3X, Medusa, Octoplus Pro, Medusa Pro, Sigma, UMT. Temos uma linha completa de box e agora com os melhores preços, com garantia e nota fiscal, ok? Garantia e nota fiscal. E ainda por cima, comprando a box na Telecélula, você ganha a instalação remota gratuita e suporte ticket por 3 meses para você aprender a utilizar o produto, ok? Então, além do manual, né, o suporte de arquivos, suporte da Telecélula, você tem essa mãozinha a mais, né? Um técnico te ajudando, e se você precisar, até o suporte Skype nós disponibilizamos aí opcionalmente, mas a gente tem, ok? Então, se você precisar, por exemplo, de uma box JTAG, é um procedimento nível 3, outro preço, outro custo, outra demanda, outro prazo para entregar para o cliente. Eu não posso falar com o cliente que o nível 3 eu vou fazer em um dia, igual eu faço no nível 1, nível 2. Nível 3, amigão, olha, seu aparelho é uma falha nível 3. JTAG eu preciso de pelo menos 3 dias úteis para te entregar esse aparelho. É melhor eu falar 3 dias do que eu falar 2 ou 1 dia e não conseguir cumprir o prazo. É melhor a gente surpreender antes, meu amigo, conseguir fazer seu aparelho em 2 dias, pode vir buscar, está pronto, funcionando, do que eu falar com ele, não, amanhã você pode pegar seu aparelho, eu vou dar preferência, vou fazer o seu JTAG primeiro, e eu não consegui fazer e demorar 2, 3 dias e depois falar para o cliente, ah, só ficou pronto hoje. Então, vamos surpreender por ser eficiente, vamos dar um tempo correto, coerente com o serviço e, quando for possível, claro, vou surpreender meu cliente, vou entregar antes da hora, ok? É bem melhor assim do que decepcionar o cliente. O cliente muitas vezes só tem uma chance com ele, tá? Uma chance. Tem que aproveitar essa chance, fazer o melhor, sempre. Se não for para fazer o melhor, fique em casa nesse dia, não sai. Ok? E agora vamos para os defeitos nível 4. Então vamos só linkar os defeitos aos treinamentos. Temos o treinamento nível 1 e nível 2. Grande maioria dos defeitos. Treinamentos nível 1 e nível 2. Nível 3, para quem quer se especializar no diagrama, para quem quer técnicas avançadas para troca de BGA, SMD, ok? Aprender a interpretar o troubleshoot corretamente, fazer o seu próprio troubleshoot e além, nível 3. E o nível 4, aí meu amigo, é para quem quer o Plus, para quem quer ir em técnicas ultra avançadas, quem quer entender realmente como funciona o smartphone, para assim, entendendo o funcionamento, eu conseguir diagnosticar defeitos que muitas vezes não estão no troubleshoot do fabricante. O fabricante não tem esse defeito no troubleshoot. Muitas vezes esse defeito abordado pelo troubleshoot você não consegue resolver. Mas se você fizer o seu próprio troubleshoot, como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho que entender muito o diagrama esquemático. Eu tenho que olhar para o diagrama do aparelho e saber identificar muito bem esse circuito eletrônico. E aí sim eu vou conseguir desenvolver técnicas através de ferramentas para diagnosticar e resolver defeitos avançados, até aqueles que não estão no manual, correto? Esse é o diferencial do técnico nível 4. Lembrando, pessoal, o coração da sua assistência é nível 1, nível 2. Eu saber nível 4, ótimo, o coração da assistência vai estar junto com o pulmão e com o cérebro, ok? Mas o seu corpo precisa, antes de qualquer coisa, do coração. Beleza? Então, você precisa do coração da sua assistência, nível 1, nível 2. Depois você pode ter um pulmão mais bacana, né? Os músculos mais fortes, nível 3. Quando você quer ir além, o cérebro, mas nunca abandone o coração. O principal da sua assistência é o nível 1, nível 2. Ok? Nível 4. Análise técnica ultra avançada com laboratório e técnicas ultra avançadas. Então, a partir de agora, você vai precisar de tudo além. Não vai dar para trabalhar com aquelas ferramentas que você trabalhava antes. Até aquela pinça bacana que você gostava, botou até seu nome para ninguém chegar perto, que você era de estimação, não adianta mais. Você vai ter que ter uma pinça nível 4, preparada para componentes 0,4 mm e 0,02 mm, ok? Então, aqui tem um 0 a mais, inclusive. Bom, falhas nível 4. Primeiro, geralmente, falhas nível 4 envolvem componentes colados na placa. Eu preciso de um removedor de resina. Então eu já preciso saber utilizar a técnica e os produtos especiais para remover resina. Ou seja, já envolve uma técnica mais avançada e insumos também diferenciados. Não é só ferramenta, não é só técnica, também tem uns insumos diferenciados, ok? Então,
Temos então componentes com a tecnologia 004, 002, análise de circuitos e desenvolvimento de troubleshoots, ou seja, vou abrir meu diagrama esquemário, vou, a partir do circuito, desenvolver meu próprio troubleshoot para diagnosticar defeitos. Muitas vezes eu tiro um componente para achar numa trilha um curto. São coisas avançadas. Mistura técnica de hardware e conhecimento técnico em eletrônica avançado. Ok? Uso de ferramentas de diagnósticos e ferramentas avançadas. Certo? Então, falhas nível 4, como eu disse, pinças para componentes especiais. Essa pinça aqui, por exemplo, é de titânio, uma liga especial que ela não vai estragar com o calor, não vai empenar, só vai empenar se você deixar cair, claro. Então, extremo cuidado, nela ninguém pega, ninguém chega perto, ok? A pinça maravilhosa aqui de liga de titânio, tem falsa, tá? Tem só colorida de azul, então cuidado, você comprar pela metade do preço, ela não tem nem a metade da qualidade. Então você compra num fornecedor confiável. Se puder dar preferência pra gente, a gente agradece, porque eu vou te vender uma pinça bacana de titânio, real, funcional. Aqui as coisas são as claras. Se é original, tá escrito lá original e é original de verdade. Se é paralelo, vai estar escrito paralelo lá no site, lá. Todo produto tem um íconezinho lá, original, paralelo, ou seja, essa aqui você pode comprar que é um componente de qualidade. Tem paralelo dela? Tem. Pintadinha de azul? Tem. O material é diferente, tá? Então, ou seja, não é só a pinça, os insumos também, aqui é um fluxo de solda especial para manutenções nível 4, para micro BGA. Não é um BGA, é um micro BGA. Às vezes uma área de 1 centímetro quadrado tem 80, 90 balls. Às vezes até mais, 120, 160 balls. Então, não é simples, ok? Ferramentas especiais, com exemplo aqui, ó, o sistema de raio-x para fazer a verificação de solda BGA, ou seja, fiz o procedimento de solda, verifico se os balls foram corretamente soldados. Forno BGA para fazer ressolda bem feita na placa. Ultrassom, estação de solda e RDA também utilizada. O laboratório com, aqui uma fotinha do nosso laboratório nível 4, com osciloscópio, fontes especiais, estações de soldas ultra precisas, fontes ultra precisas, ou seja, para trabalhar com micro BGA eu preciso de ferramentas mais precisas. A estação ela tem que realmente atingir aquela temperatura X, senão não vai conseguir remover corretamente o BGA. Vai remover, mas vai vir trilha junto, que é bem comum, certo? Ou seja, você tem que ter ferramentas especiais para procedimentos especiais nível 4. Exemplo, microscópios especiais, trioculares, bioculares, com pelo menos um de 50 vezes, ok? Também defeitos nível 4, que envolvem escritas de memórias EMC, ou seja, não é só igual o JTAG que é soldado na placa. Ele realmente, é necessário você remover totalmente a memória da placa. Saúde aí, viu? Tomar uma aguinha aqui. Tomar uma água para molhar a palavra. Bom, ou seja, a escrita direta em memória NAND também é considerado um procedimento nível 4. E além de todas as ferramentas, né, que são necessárias para o nível 4, tem algumas ferramentas necessárias para fazer esse tipo de análise que eu estava falando aqui, que não é só pegar o manual e abrir, é você desenvolver seu troubleshot, diagnosticar defeitos que o manual realmente muitas vezes deixa passar. Preciso de ferramentas para me apoiar a fazer esse trabalho. Um exemplo é a ZXW, ok? E o SMB, que daqui a pouquinho o James vai falar sobre ele aqui, vai ter uma videoaula fantástica falando sobre o SMB, ok? Bom, depois de saber os defeitos nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, agora eu sei que o coração da minha assistência é o defeito nível 1, nível 2. Sem o coração da assistência funcionando bem, nada vai funcionar bem na sua assistência. E os defeitos nível 1, nível 2 é a maioria dos defeitos, é aí que você ganha dinheiro. Também tem os defeitos nível 3 e nível 4. Para esses eu preciso de uma capacitação maior e ferramentas específicas para trabalhar, ok? Bom, e como, depois de saber disso tudo, como devemos cobrar o serviço de manutenção de acordo com o nível de defeito? Será que a gente só deve levar isso em consideração? O nível, a falha, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, sim, tem que ser levado em consideração, mas não é um único fator.
Por quê? Muitas vezes a gente faz uma falha nível 1, mas o valor não pode ser simplesmente baixo. Ou às vezes uma falha nível 4, uma simples troca de um capacitor de filtro que estava em curto. O valor não vai ser baixo porque foi rápido para fazer e simples para fazer. Para chegar até essa análise, foi complexo. Então, você não vai levar só nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 em consideração para cobrar. Você vai cobrar de acordo com vários fatores que eu vou falar deles aqui. O primeiro, sim. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4? Sim. Quanto vale o seu serviço? Quanto você investiu e gastou para chegar a esse nível? De pegar esse exemplo, a troca de um simples capacitor, o aparelho voltar a ligar. Certo? O seu serviço, ele tem um custo. Certo? Para você chegar a esse nível, você investiu em treinamento, né? Você tem que estar com o seu estabelecimento aberto, isso tem muitos custos. Você tem que se manter constantemente atualizado, você tem que investir em ferramentas, ou seja, não é só o serviço em si, envolve mais coisas que você tem que analisar. Uma das coisas é o seu tempo. Muitas vezes você tem um defeito que você diagnostica rapidamente. E às vezes um defeito que leva mais tempo. Isso também tem que ser levado em consideração. Mas só o tempo basta? Ah, se eu gastar meia hora eu vou cobrar R$50. Não, não é assim. Às vezes eu gastei 5 minutos e vou cobrar R$500. Depende do risco que está envolvido, do custo das peças, depende de vários fatores. Então vamos falar desses fatores para a gente chegar no final e fechar minha parte aqui. Ou seja, qual foi os custos das peças? Qual o meu custo operacional para manter a minha empresa? Para manter o risco desse bem? Muitas vezes eu consertei um aparelho muito caro, um aparelho de... A gente está chegando agora com aparelhos, o S9 está a 4.899, o iPhone X 5.999, R$6.000. É um bem, é um risco grande consertar um iPhone X. Ah, eu só reativei a bateria do iPhone X nível 1, não interessa. O iPhone X estraga. Apple estraga muito pouco. Eu indico o Apple, pessoal. Comprem Apple, tá? Comprem Apple. Então o iPhone X, por exemplo, eu reativei a bateria. Reativação de bateria, 15 minutos. Ah, um iPhone X, vou cobrar R$200. Não! O risco é 6.000, você não pode cobrar R$200. Você tem que cobrar caro, porque o risco é alto. O aparelho entrou sem ligar. E se a garantia voltar, você vai ter que dar garantia no aparelho que não ligava. Garantia total. Ou seja, cuidado quando for cobrar. Leve tudo em consideração. Foi nível 1, qual a peça, qual o risco, qual o valor do aparelho, certo? Ou seja, um S9 que eu dei o exemplo aqui, quase R$5.000, o S9 Plus, o S9 normal, R$4.000 quase. O aparelho tem um valor grande. Outra coisa, a garantia é total. Reativou a bateria? Não interessa. O iPhone X, que quando entrou na sua assistência técnica sábado de manhã, você ficou todo feliz, entrou o iPhone X lá, você olhou, bacana, ó, só a bateria, reativei, meia hora você liga para o cliente, pode vir buscar, ele ficou todo satisfeito, você cobrou R$250 dele, ele riu até aqui. Mas se daqui a um mês ele parar de ligar, ele volta na sua assistência, você cobrou R$250 para reativar a bateria, você vai fazer o teste na bateria, a bateria dele está na 4,2 volts e o iPhone X não liga. Agora é a placa. A CPU deu curto, estou dando um exemplo trágico aqui, deu curto, ou seja, só a placa-mãe nova. E aí? O que nós vamos fazer? CPU em curto, temos que dar garantia, aí nós vamos chamar o cliente e falar, amigão, vou te devolver seus R$250 porque não teve conserto. O cliente não aceita, e ele está certo em não aceitar. Você tem que dar garantia da placa completa. Ou seja, quando eu cobrar também, eu não posso cobrar R$250 de um aparelho que vale 6.000. Eu tenho que cobrar direito. Tá? Isso aí, é isso que nós vamos falar aqui, ó. Então, todo serviço da assistência, a gente vai ter um valor mínimo. Ah, por que o valor mínimo? Muitas vezes o aparelho não vale muito dinheiro, certo? Mas tem um valor mínimo. Eu não posso abrir um aparelho na minha assistência, tem que estabelecer lá R$100, R$80, que eu já acho muito barato.
certo? Eu acho que o valor mínimo de qualquer serviço hoje, infelizmente, é R$100. Ah, não vale a pena consertar esse aparelho por R$100? Beleza, deixa o concorrente consertar esse. Conserte na sua assistência o que vale a pena para você e para o cliente. Para você fazer um bom serviço, com qualidade, com garantia, para você garantir para ele e para ficar tudo perfeito, ok? Então, vamos ter um valor mínimo na assistência. Programe sua assistência para ter um valor mínimo. Minha sugestão, de R$80 a R$100, tá? Nossa, mas você trocou o botão home. Ok, troquei o botão home, R$80 a mão de obra, mas a peça, sei lá, foi R$40 a peça, R$120 troca do botão home do iPhone 5. Tá ótimo, tá muito barato, certo? É um valor mínimo. Vamos ter também um valor máximo. Chega uma hora que o valor também passa um valor que não vai ter conserto. Claro, o que eu indico sempre, nunca dá uma ordem de serviço para o seu cliente sem conserto. E sempre entrega uma solução, nem que seja a troca de placa. Não entrega nenhuma ordem de serviço falando que não tem solução. Não existe, não tem solução. Sempre tem solução. Troca a placa, bota o orçamento. Quem vai decidir é ele, certo? Tirando a troca de placa, que vai exceder muitas vezes 60%, 70% do valor do aparelho. Exemplo, quanto vale um iPhone 6S hoje? R$1.500, certo? Você compra um iPhone 6S, seu cliente está com um iPhone 6S com a placa estragada e você passa um orçamento de R$1.200 para ele. Se ele aprovar, ótimo, divide para ele, ele vai sair satisfeito, vai dar garantia de 3 meses ele com a placa nova. E você pega o restante do aparelho e usa em outros aparelhos, ou seja, você vai ter um valor que ele vai aceitar ou não, vai ser sempre uma solução, ou seja, você não vai entregar, falando, não tem conserto. Como não tem conserto? Troca a placa. Ah, vai ter que trocar a placa LCD. Placa LCD. Passa lá, 1.400, o resto das peças do iPhone lá, você vai usar para outros. Vai usar o flex, vai usar antena, house traseiro, conectores, etc. Ou seja, você vai ainda ganhar dinheiro com aquilo. E seu cliente vai ficar satisfeito. Não entregue orçamento sem valor, sem conserto. Não existe sem conserto. Sempre existe conserto. Certo? Nem que seja a troca completa do aparelho. Ok? Bom, então tem que se estabelecer um valor máximo e um mínimo e chegar no valor que a gente quer aqui, que é o valor justo. Bom, o valor justo que eu penso de uma assistência, que a gente sempre recomenda aos nossos alunos, e eles sabem disso, é um valor que vai de 10% a 30% do valor do aparelho. Valor mínimo do mínimo do mínimo, 10%, máximo do máximo, 30%. Claro, eu vou olhar o valor do aparelho novo no mercado, não dá, né? O S8, por exemplo, ele novo, ele é R$4.000. Hoje ele vale, não sei, 3.000, 2.800, um usado. Então você vai pegar aí de 10% a 30%. Então, arredondar a conta aqui, um aparelho que vale 2.000, certo? O valor mínimo para fazer qualquer coisa, para olhar para ele, oi, entrou na assistência, eu consertei qualquer coisa, nem que seja reconectar o flex do LCD. Nossa, mas eu reconectei o flex do LCD, vou cobrar R$200 do cliente? Que absurdo, não. Porque hoje você reconectou o flex. Ele levou o aparelho embora. Amanhã ele volta. Uma semana depois, o mesmo defeito, o LCD não acende. Você vai, abre a placa, flex desconectado de novo. Você reconecta o flex. Ele volta depois de mais 3 dias. Parou de ligar de novo, já insatisfeito. Aí você faz uma análise melhor, você vê que o conector FPC da placa está desgastado. Ou seja, você vai ter que trocar o conector da placa para ele voltar a funcionar e o flex não ficar soltando. Ou seja, essa falha simples que você falou, nossa, que absurdo, R$200, pode evoluir para uma falha grave. Se você não cobrou direito, você vai ter que depois ter uma mão de obra, trocar o conector, que não é trivial, tem que ter um conhecimento técnico, ou seja, você tem que sim ter valor mínimo e valor máximo e chegar num valor justo, onde você possa entregar valor para o seu cliente na garantia, um serviço bem executado e resolver eventuais problemas. A assistência não é feita só de coisas boas. Eventualmente, o problema volta. Então, a gente tem que estar garantindo o cliente nisso. Para isso, a gente cobra um valor justo. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, né? Terminando aquele exemplo lá dos 2.000, um valor, um aparelho de R$2.000, no mínimo 200, no máximo R$600 de mão de obra. Nossa, mas tu cobrou R$600 de mão de obra para, sei lá, trocar o drive de carga? Sim, era colado, me exigiu uma ferramenta de altíssimo nível, me exigiu um tempo muito grande. Eu vou analisar todos esses fatores que a gente falou aqui, né? Treinamento,
ferramentas, insumos diferenciados, pinça diferenciada, risco diferenciado. Eu fui trocar o drive de carga, ele não carregava, mas aí ele parou de ligar a placa e eu vou ter que dar uma outra placa para o cliente, ou seja, um outro risco. O drive de carga está colado no processador principal. Tudo isso tem que ser levado em conta quando você faz uma manutenção do smartphone. Ok? Pessoal, agradecer a todos vocês a paciência, pedir 2 minutinhos para vocês. Daqui a pouco a gente vai voltar com o SMB. Vou aproveitar para lembrar que eu falei com vocês, a gente agora está com um preço muito agressivo em box, mas é um preço agressivo melhor do mercado. E mesmo comparando com aqueles caras que não dão nota, não tem nada, não tem garantia, não quero nem ficar falando disso, entendeu? É a mesma coisa de falar assim, tem outro lugar para fazer treinamento? Tem, mas dá preferência para quem dá treinamento foi aluno telecélula. É meio que besteira falar isso, mas acontece. Faz parte, graças a Deus a gente trabalha sério há muitos anos, por isso que somos referências. Então as nossas boxes são importadas legalmente, com garantia, nota fiscal, instalação gratuita, que muitas vezes não é trivial para quem não tem conhecimento informático, e suporte técnico via ticket já incluso, ok? Então dá uma olhada nos nossos preços. Se você está precisando de box, compra com a gente, dá preferência que a gente agradece, tá? Muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente já volta com o professor James aqui, é só o tempo de a gente trocar de microfone. Desculpa aí o barulhinho que vai dar aí, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Vamos dar início à nossa apresentação. O áudio tá bom de todos aí? Como é que tá o áudio aí, o feedback do áudio, tudo bacana? Vamos nos preparativos aqui, já finais aí, para a gente começar falando do SMB. O áudio tá bom, hein? Beleza. Bem, pessoal, então, obrigado, boa tarde mais uma vez. Vamos começar a trabalhar aqui de forma mais específica agora no SMB. Vou precisar de movimentar um pouquinho no quadro aqui. Então, vamos lá. Smart Box. Smart Box é uma ferramenta nova no mercado, desenvolvida pelo Paisal Knox. É um tailandês que desenvolveu, aprimorou e iniciou o uso dos seus testes em reparos de smartphones. O que se baseia o SMB? O SMB não são simplesmente multímetros comuns, são circuitos modificados para fazer o processo parecido com o testador de curvas. Então, a gente sabe que com um osciloscópio e com um testador de curva, a gente consegue enxergar as curvas de cada componente. Cada componente eletrônico tem uma curva característica. Porém, esse tipo de equipamento tem um custo muito alto. Paisal Knox desenvolveu uma ferramenta com custo baixo e de fácil entendimento. Então, essa ideia de converter ferramentas que facilitam a hora de bancada é muito importante. Então, essa ferramenta chamada Smart Toolbox, ela agiliza o tempo de bancada. Com isso, faz o que o Anderson acabou de falar, aumenta a sua produtividade em relação ao tempo. Pois eu consigo fazer vários testes com esse equipamento SMB, até mesmo sem abrir o meu aparelho. Isso é muito bom. Então eu consigo fazer análise de defeitos, por exemplo, mesmo sem precisar abrir o seu smartphone. Essa ferramenta não serve só para iPhone, serve para Samsung e serve para notebook também. E para outros equipamentos eletrônicos também. Então vamos lá, conhecer um pouco da origem. Paisal Knox estudou muito esse equipamento, já começou a fabricar já isso há 3 anos e está vindo para o Brasil aqui agora, através do Rafael Borges, da UTI do Celular. E ele foi o primeiro a iniciar essa ferramenta aqui no Brasil e acreditar nas ideias do Paisal e acreditar no trabalho, que é fantástico, fenomenal. O Rafael me apresentou, tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E são pessoas muito humildes, pessoas que estudam, dedicam a vida eletrônica. Tá? Então a gente está aí com a parceria com o Rafael, que é o revendedor autorizado nas Américas, e a gente também vai revender esse produto. Já temos revendido com bastante sucesso para os nossos alunos nível 4, ok? Então vamos lá. A ferramenta Smart Box, ela conta também com um suporte oficial no Brasil, exclusivo, nosso, feito pelo WhatsApp.
Então, quem adquiriu a ferramenta SMB Brasil oficial pode entrar em contato com a gente e participar desse seleto grupo no WhatsApp para suporte da ferramenta. Como é que está o áudio aí, pessoal? Bem, o SMB, além de ser uma ferramenta física, ele ainda também tem o acesso à internet ao OneClick. O que é o OneClick? Esse que é o segredo do SMB. Então o Paisal já desenvolveu um URL, um link, uma web página com acesso e usuário de 3 meses, onde você, nesse site, tem todos os pontos com as tensões e microcorrentes para análise de falhas, já pré-formatadas. O que quer dizer isso lá? Já tem no site de suporte os pontos que tem que dar de tensões e microcorrentes para várias falhas. Falhas do iPhone 8, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7, 6S, não carrega, falha na baseband, falha na linha PP VCC Main, PP bate VCC, PP 1V8. Então já existem já parâmetros gravados. E isso é hora de bancada economizada. E quem sabe, todos sabem, tempo é dinheiro, não é? Então quando você adquire o SMB, você adquire também o login de acesso ao sistema OneClick de 3 meses, que é renovado depois. Tem uma taxa de $30 em média, ok? Para mais 3 meses. Então vamos lá seguir com a apresentação do SMB. Bem, aqui a gente pode ver então o site oficial. Quando você acessar o site, apareceu aqui a primeira imagem do SMB, que são 2 multímetros modificados, não é? Onde você tem as pontas de teste. Você pode acessar com usuário e senha o site do OneClick. E esse site do OneClick, todas as figuras, fotos que tem aí, estão em altíssima resolução. Você consegue enxergar todos os pontos de forma muito fácil. Tá? Então, quando você loga com o seu usuário, por exemplo, entrei lá, estou logado com o meu usuário, aqui está o Knock, que é o fabricante, né? E eu entrei com a minha senha, por exemplo, vou acessar o banco de dados do iPhone 6S. Então já tem vários, iPhone 5, 5S. Cada uma pasta dessa aqui são bancos de dados com os pontos já de resolução de problemas. Então eu vou abrir a pastinha do 6S. Quando eu abrir a pastinha do 6S, eu vou ter lá falhas na linha PP 0V9, falhas na linha PP 1V2. Então eu já tenho pré-formatado quais são as análises que eu tenho que fazer para solucionar vários problemas. Vamos analisar uma aqui para a gente ver? Então, por exemplo, aí, ó, todo o material do Knock tem o seu logo, né? Então já está tudo pré-formatado, todos os componentes e as microtensões. Então aparece o desenho da placa com os componentes para você medir e verificar. Na linha PP 1V8, na linha PP 1V5. Então o material gráfico, o material humano de trabalho são muitas horas. Então a gente vê o produto, mas isso aí são só multímetros modificados. Não, não é por aí. É um conjunto. É o produto, é o acesso remoto, é o respeito ao fabricante e é a nova técnica, né? E é uma ferramenta fantástica. Bem, então vamos lá, apresentar um Smart Box para você, o SMB. Então aqui eu estou com uma foto do SMB e agora a gente vai pegar ele ao vivo e a cores ali, para vocês verem o SMB, né? Na minha sala, por favor, Anthony. Então eu vou pegar um SMB ao vivo e a cores, aqui eu tenho os multímetros modificados e agora, muito obrigado, Anderson. E aqui eu tenho agora o SMB em mãos. Esse é um dos produtos do Paisal, tá? Que nós estamos vendendo. A gente vai trabalhar com o SMB e com o SIC, que eu vou falar daqui a alguns momentos. Passou um carro barulhento na rua aí, desculpa aí, pessoal. Então esse aqui é o SMB Oficial Brasil. O SMB é uma ferramenta que eu falei para vocês que é capaz de fazer vários testes na placa, mesmo com o aparelho desligado, com o aparelho ligado. Então eu tenho em média 5 maneiras de fazer o teste pelo SMB, tá? Nós vamos ver aqui como faz isso. Aí a gente já tirou algumas fotos aí do parceiro, foto da internet, né? De algumas pessoas que já adquiriram um produto e estão tendo um sucesso muito grande na agilidade dos seus reparos. Então eu convido a todos vocês para participarem do Facebook oficial do Rafael Borges, do Smart Box Brasil. Então aqui, ó, uma das técnicas, são 5 técnicas possíveis para usar o SMB. Faltou escrever a 3 e a 4, mas eu vou fazer aqui, ó. Então nós temos 5 formas de trabalhar com o SMB. Primeira forma é o comparador. Segunda forma é o duplo seguidor. Terceira fórmula, quarta fórmula e quinta fórmula. Faltou aqui na minha apresentação, mas logo aqui embaixo tem. Então vamos ver lá, ó. 5 fórmulas de trabalhar. Comparador, duplo seguidor. Vou passar aqui, quando eu passando vai mostrar a 3 e a 4. Bem, então vamos lá.
como fazer... Só um minutinho, pessoal, aqui. Opa. Para de novo? Tá parando? No início foi complicado. No lateral. Botão lateral. Hoje perdão aqui, ó. Como é que muda aqui? Parou foi tudo, não foi? Não, parou não. Eu vou aqui então. Ah, estava desligando aqui, desculpa. Ah, beleza. Vamos lá, voltamos, pessoal. Voltamos. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês agora as 5 formas de se trabalhar com SMB. Até hoje a gente trabalha mais com a forma 5, que é usando o TriStar. O TriStar Checker, o TC, que é a plaquinha. Mas eu vou falar um pouco aqui agora das outras 4, totalizando as 5 maneiras de como usar o SMB. Primeira maneira, a primeira técnica de usar o SMB é a técnica chamada comparador. O que é a técnica comparador? É aquela que eu posso ter 2 placas, uma placa boa e uma placa ruim, e comparar os valores de microcorrentes e microtensões em cada ponto. Daí vem-se o nome de técnica do comparador. Isso é muito interessante para fazer reparos quando eu tenho uma placa funcionando. Quando eu tenho uma placa funcionando, eu consigo comparar os pontos e localizar as falhas pertinentes ao meu problema. Tá? Então essa é a primeira técnica. Técnica 1, técnica do comparador. Bem, a técnica 2 é a segunda técnica de como usar o SMB. A técnica 2 a gente chama de duplo seguidor, ou seja, você pode configurar o SMB de forma diferente para usar os 2 test points na placa para medir, por exemplo, falhas do backlight. Essa técnica é muito interessante e muito legal também. É a técnica 2. E eu posso variar os test points e ter medidas diferentes em cada ponto da minha PCB. Ok? A técnica 3 é a técnica do seguidor de tensão. Eu vou usar uma fonte de alimentação, vou alimentar a minha placa e vou usar o SMB sem o cabo regulador, de forma que a minha ponta preta vai medir e a ponta vermelha vai medir pontos de teste na placa. É um modo muito bacana de seguidor de tensão. É o terceiro modo que eu posso usar o SMB. A quarta técnica de uso do SMB, ou seja, vocês estão vendo que é uma ferramenta muito versátil. Ela tem 5 modos de uso. A quarta técnica de uso do SMB é a técnica de testar circuitos integrados. Então eu consigo também testar circuitos integrados com o SMB. Como? Com essa técnica. Usando os 2 multímetros, configurando o cabo regulador, vai a bateria de 9 volts aqui, eu consigo pelos pontos do CI medir as microtensões em cada pino do meu IC. E agora vamos na técnica 5. A técnica 5 é a mais comumente utilizada, que a gente mais vê na internet. Por quê? Ela é a mais fácil de fazer. A técnica 5 eu vou usar a plaquinha do TriStar, que acompanha o produto, ou seja, a placa TC, que se chama essa placa aqui, ela acompanha o Smart Box, o SMB. E essa placa, eu consigo fazer testes com essa placa no meu aparelho mesmo fechado. Então é muito interessante e muito fácil de fazer. Por isso que é o mais comum que você vê na internet. Nós também estamos fazendo os outros vídeos das outras técnicas. Técnica 1, técnica 2, técnica 3, técnica 4. E a técnica 5 já está cheio no mercado aí de vídeos e procedimentos, ok? Então como funciona a técnica 5? Que é a técnica que você checa a parte de carga do seu smartphone, do seu iDevice, sem precisar abrir. Bem, muito simples. Com o seu aparelho montado, você vai conectar a plaquinha TC no conector de Lightning e vai medir lá os pontos, os pads da placa, e vai ter, cada ponto da placa vai ter um nível de tensão microcorrente. Para mim explicar como funciona essa técnica de medida das malhas, dos ramos e entender o circuito, eu vou convidar vocês agora para ir no método Old School. Vamos falar um pouco na explicação no quadro agora, ok, pessoal? Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada aí como é que ficou a mudança aí, como é que vai ser. Vou ter que dar uma andada aqui para isso. Chegar um pouquinho mais perto. Isso. Bem, isso, vamos chegar um pouco mais perto aí para ficar melhor para os clientes verem. Pessoal, eu vou explicar para vocês agora. Tá tranquilo o vídeo aí, tá beleza? O áudio tá bom?
Bem, eu vou explicar para vocês a técnica 5. Qual que é a técnica 5? Como você consegue usar a plaquinha do TC para enxergar os ramos e as malhas da placa do seu smartphone. Então a técnica 5 do SMB, vou dar uma explicação aqui genérica para a gente entender como que ela funciona. Então vamos lá. Como é que está a imagem no quadro aí? Tá boa, pessoal? Bacana? Bem, isso aqui é uma divisão básica de um smartphone. Porém, nós fizemos de forma diferente. Ou seja, podemos começar a explicar aí? Então olha só. Eu vou explicar a visão em blocos do seu iPhone, do seu smartphone genérica. Para isso, vou usar a distribuição de energia elétrica na nossa cidade, por exemplo. Ok? Então aqui eu tenho a hidroelétrica. O que a hidroelétrica faz? Ela vai gerar a energia elétrica pelo movimento da água, nas turbinas lá, não é isso? Então aqui eu tenho a geração de energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser transmitida com fios de alta tensão, que todo mundo já viu isso, e esses fios de alta tensão chegam na sua cidade. A sua cidade tem a subestação. Todo mundo já deve ter visto uma subestação, que é um lugar isolado, que ficam aquelas torres lá, ficam aqueles transformadores, que pegam aquela alta tensão de mais de 100 mil volts e convertem para 10 mil volts, né? Para 13.800 volts e dividem para os seus bairros. Então o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho a usina elétrica, por exemplo, a Itaipu aqui, ó. A Itaipu ou Furnas? Furnas está mais perto. Então aqui eu tenho a usina de Furnas, aqui eu tenho a minha cidade, da minha cidade aqui eu tenho a minha subestação. A minha subestação pega essa extensão de 100 mil volts aqui e abaixa para 13.800 e vai dividir para toda a rua, para o meu bairro, onde tem o governo, para o meu bairro, onde tem a parte de entretenimento, para o meu bairro, onde tem o tanto de hospital que o Brasil tem, o tanto de educação que o país tem, e o tanto de segurança. Então o que eu fiz? Eu fiz um desenho aqui de um bairro, ok? Um bairro onde eu tenho a subestação do governo, a sede do governo, o local de entretenimento para o povo, né, que o povo tem que ter uma diversão para enganar, e a energia para a saúde, para a educação e para a segurança. Isso é analogia do nosso país, tá, pessoal? Então, só para a gente entender como é que funciona. Então, olha só, vamos converter isso aqui agora para o que interessa para a gente, smartphone. Então, por exemplo, no lugar da energia gerada pela Itaipu, aqui o que eu tenho aqui dentro? A bateria. O que a bateria faz? Ela que provê, através da reação química dela, a energia. Então aqui dentro eu tenho o que aqui, ó? Aqui dentro eu tenho a tensão V BAT. Ok, pessoal? E aqui eu tenho a V BAT com a linha PP BAT VCC. Não é isso? A bateria não fornece tensão para a subestação, ou seja, a hidrelétrica não fornece tensão para a subestação. Então, quem que é a subestação? A subestação aqui, ó, aqui dentro vai ter um chaveador, vai ser o Tigres e o primeiro Power Manager. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o Tigres aqui dentro para chavear essa energização. Voltando ao nosso caso do nosso smartphone, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, o Tigres e o FET, que vão chavear a tensão PP BAT VCC em PP VCC main. Então aqui eu tenho PP BAT VCC e aqui eu tenho PP VCC main. Essa tensão PP VCC main vai alimentar o Power Manager e também vai alimentar o segundo Power Manager, que existe uma subestação para o governo não gasta muita energia, o governo não gasta muito recurso, então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um PMU, um Power Manager só para o governo. Então aqui, ó, o governo é o quê? É o bloco de RF. O bloco de RF do nosso smartphone é o que mais gasta energia. E aqui eu tenho o PMU do RF, que é o Power Manager para prover energia para o governo antigo, né? Então aqui, no entretenimento, o que é o entretenimento? É a CPU-AP, para dar uma enganada no povo, né? Aqui o povo tem que ser enganado, né? Então aqui tem que ser a parte de entretenimento e eu tenho que ter energização nessa parte também. Já na parte de saúde, educação e segurança, eu vou colocar o povo, a interface do usuário. Então aqui, ó,
A gente fez uma analogia simples, básica, de brincadeira, para entender como é que o smartphone funciona. Então vamos explicar aqui agora, já que a gente já quase desconfigurou o esquema aqui, ó. E aqui eu vou tirar o povo aqui, né? PMU do backlight. Porque eu tenho que dar uma luz pro povo, né? Para o povo ficar feliz. Vamos lá explicar aqui então como é que o TriStar funciona. Isso aqui para chegar no TriStar e na plaquinha TC, tá bom, pessoal? Como é que tá aí, pessoal? Tudo tranquilo? Termina de ajustar aí, porque... Bem, nós já apagamos aquela brincadeira que eu fiz, já estamos aqui no caso real, né? Eu fiz algumas analogias de brincadeira para entender que o governo realmente é o que gasta mais energia, o Power Manager, a parte de RF. Então existe um Power Manager só para o RF, existe um Power Manager para o AP, e existe o módulo I, que é o módulo do povo. O povo tem que ter um entretenimento, então a CPU faz esse controle de entretenimento. E o povo também tem que ter uma iluminação, uma TV, um screen, né? Então aqui eu tenho aqui, o I é o quê? É o LCD. E para ter um screen, o que eu tenho que ter no screen? Eu tenho que ter uma luz de fundo, que é a luz de fundo do backlight. Então a gente consegue ver que, comparando a parte de energização do smartphone com o exemplo que eu dei, fica mais fácil de entender. Agora, o que eu quero dizer? Como que o TC trabalha nisso? Vamos ver? Então, a gente viu aqui no nosso circuito que, para mim carregar a minha bateria, né, eu vou ter que ter um circuito para carregar a bateria, que no meu exemplo anterior era uma usina. A usina, a energia está feita pelo movimento das águas, né? Ela é finita também, mas tem uma duração de muitos anos. Mas no caso da bateria, ela tem uma duração finita. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um processo de carga. Então aqui, ó, existe um circuito de carga. Para quê? Para carregar a bateria. Então, o meu circuito de carga carrega a bateria. E a bateria fornece PP-VCC, bate VCC. O Power Manager recebe VCC MAN pelos chaveadores Tigres e FET e eu distribuo para o aparelho. Com o TC, desculpa aí, pessoal, com o TC do SMB, eu consigo conectar a plaquinha no conector de carga E75, consigo conectar aqui, ó, no E75 e enxergar todos esses ramos por ele. Então isso que é muito legal. Eu consigo enxergar esses ramos pela conexão da placa. Então eu consigo enxergar as malhas, as linhas e os ramos aqui, ó, todos simplesmente pela conexão na placa do meu aparelho. Então vamos lá, continuar o nosso esquema aí? Então uma pausa da água, peraí. Passar o slide aqui. Vamos voltar aqui para a tela lá. Nem precisa mexer com isso, dando barulho aqui à toa. Então vamos lá. Já que a gente já passou naquele exemplo sarcástico ali do governo, então aí, ó, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Quando eu conecto a placa no TC, no meu iPhone 7, por exemplo, eu consigo enxergar toda essa parte, todas essas malhas, esses ramos aqui, ó, através dos test points. E com isso eu consigo ter conclusões para saber qual que é o ramo que está com problema. Isso já me ajuda e me adianta muito. Vamos ver como é que funciona, então? Então, olha só. Por exemplo, aí, ó, aqui eu tenho o diagrama em blocos do iPhone 7 Plus e eu vou conectar a plaquinha TC e pelo ESMB, quando eu conectar nos pontos aqui agora, se eu ver uma variação diferente numa linha, vou saber que essa linha tem uma diferença. Então, eu já consigo me orientar nas falhas. Então, aí, ó, a técnica 5 consiste em conectar a plaquinha no seu aparelho, com o aparelho montado, e medir os pads. Cada pad desse vai ter um valor de microtensão e microcorrente. Se existir uma alteração num pad correspondente desse, por exemplo, estou medindo o pad número 3. O pad número 3, que está aqui. 1, 2, 3. O pad número 3 fala que tem que ter 1.0 volts e 0 microampere. Então, por exemplo, deu lá 1.5 e 50 micro. Tá? O que eu vou fazer? Vou seguir a linha número 3, ó, vou ter esse ramo aqui, ó, tá indo lá para o Tigres. Então eu já consigo enxergar o circuito mesmo com a placa montada. E isso é muito interessante. Eu já consigo me orientar no que fazer no reparo, ok? Então, muito rápido. Então aí, ó.
Então a gente já tem as medidas nos aparelhos mais novos também, no iPhone 8 Plus, iPhone X, tá? Então aí já tem os diagramas já. Então essa técnica com o aparelho fechado, né, permite que você analise as malhas aí, ó, de cada ligação sem mesmo precisar abrir o aparelho e tirar a conclusão no calcanhar de Aquiles da Apple mesmo, se realmente é ele. Porque a gente sabe que o TriStar é o calcanhar de Aquiles, né? Devido a usar carregador genérico, usar cabo veicular não certificado. Então o TriStar estraga muito. Trava o aparelho, esquenta a bateria, fica só no logo da Apple, reiniciando, carga falsa, não esquenta demais, não liga. Tudo está ligado, em média, ao TriStar. Ok? Não faz o bootstrap, ok? Bem, aqui tem mais algumas outras coisas, né? Mas não vou tomar tanto tempo de vocês. Vamos um pouquinho mais para frente. Bem, vou falar agora um pouco mais sobre o SICK. O que é o SICK? É uma outra ferramenta desenvolvida pelo Paisal, né? O Paisal desenvolveu duas ferramentas, o SMB e o SICK, Capacitor Inline Checker. Para que serve o SICK? Bem, essa aqui é a foto do SICK. O SICK, como o próprio nome já diz, é uma ferramenta para testar capacitores no circuito, ok? Bem, a gente sabe que num banco de capacitores de filtro, de desacoplamento, né, os capacitores ligados em paralelo para ruído, para tirar ruído por terra, a linha PPP bate VCC e a PP bate VCC, desculpa, a linha PP bate VCC e a PP VCC main, eu tenho vários capacitores em paralelo, vários. E esses capacitores têm um valor baixo microfarad ou baixos nanofarads. Para localizar um capacitor em curto nessa linha em paralelo é difícil. E o SICK veio para quê? Para localizar capacitores em curto, mesmo montados na placa. Então vamos lá. Uma das funções do SICK é localizar um capacitor em curto, mesmo quando a câmara térmica não consegue com precisão te falar qual componente é. Então você está com curto na placa, congelou a placa lá e não consegue achar aquele capacitor. E aí com o SICK você consegue achar o capacitor. Testa no circuito, tá? Independente de tirar o componente da placa, tá? A gente sabe que o ESR emitter, o medidor de capacitor, não é funcional para capacitores abaixo de 10 microfarad. Já os cerâmicos que existem na linha PP bate VCC e PP VCC main são baixos microfarads. Então, com o medidor de ESR, é difícil achar um capacitor com falha de ESR. Já com o SICK, funciona muito bem. Bem, ele permite testar de forma ágil, né, as malhas aí, PP VCC main, com muita facilidade. Então, vamos ver aqui. Então, por exemplo, aí, ó, eu tenho um diagrama elétrico aí com a malha com os capacitores PP, underline VCC, underline main. É aquela tensão principal lá que sai do Tigris e do FET. Se eu tiver um capacitor em curto aqui nessa linha aqui, então eu tenho aqui, ó, capacitor de 10 micro, 10 micro, 10 micro, 10 micro, 2.2 micro, 10 micro, 10 micro, 1 micro, 10 micros, 10 micro, 10 micro, 100 PF. Eu tenho vários capacitores em paralelo aqui. Se um capacitor desse aqui entrar em curto, toda a malha vai ficar em curto. Para medir ESR vai ser difícil, porque os valores são baixos, abaixo de 10 microfarad. O medidor de ESR não funciona bem para isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar isolar a malha ou congelar a placa para ver quem vai esquentar. Se não resolver, eu vou ter que usar o SICK. Com o SICK eu consigo medir a capacitância, o curto individual, mesmo em paralelo, porque ele mede mili-ESR. Então essa é a diferença do SICK em relação ao medidor convencional. Ok? Vamos lá. Eu vou explicar para vocês agora de novo, né? Vamos lá, pessoal, mais uma vez, um help aí para todos. De novo aqui na salinha do quadro aqui. Só para a gente finalizar aí, ó. Acho que vai dar. Vou usar um espaço aqui, ó. Já, pode deixar, vai dar. Já precisa andar? Como o SICK funciona, né? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um capacitor, não é isso? Um capacitor cerâmico, não é isso, pessoal? A gente sabe da EPR. ESR e
LR. Então aqui ó, eu tenho um desenho clássico de um capacitor. Quando o capacitor é eletrolítico de alto valor, medir o ESR é fácil, porque existem o dielétrico, as placas do dielétrico. Já um capacitor cerâmico, eu não consigo pegar o ESR. Então vamos lá. O que é o ESR? É a resistência em série do capacitor. O que é o EPR? É uma resistência em paralelo com o capacitor. E o ELR? É a indutância em série com o resistor. Então, para testar um capacitor efetivamente, não é só testar o capacitor, é só capacitância, não. Eu tenho a indutância em série, a resistência em série e a resistência em paralelo. O que o SiC trabalha? O SiC trabalha com essas três. E eu consigo, através disso, fechar o círculo e localizar o problema. Ok? A gente sabe que muitas vezes no multímetro, o capacitor pode estar dando bom, a capacitância é boa, mas está com baixo ESR, ou alto ELR. Não vai funcionar de forma adequada, no caso de fuga. No caso de curto, não. É mais difícil de verificar. Então, com o SiC, eu consigo localizar as falhas aí de forma mais fácil. Vamos voltar lá pro... Desculpa aí que meus amigos, estou falando vocês de movimentadores de câmara, mas agradeço a todos aí. Vamos voltar. Prometo na próxima apresentação, não vou ficar trocando... Fazer tudo no quadro, tá? Farei tudo no quadro. Então, pessoal... A gente sabe que o capacitor, né, eu tenho ESR, o EPR, o ELR, e eu também tenho ferramentas alternativas ao SiC para localizar curto. Por exemplo, o medidor de mili-ESR, o medidor de miliohms de bancada. Com o multímetro de miliohms, eu consigo também achar um capacitor em curto, pela sua resistência, micro-resistência, em miliohms, tá? Tem que ser um multímetro de altíssima resolução, 4 ou 5 dígitos e meio. Bem, nós estamos fazendo também os vídeos para a utilização de todos os 5 modos do SMB e do modo do SiC. A gente já tem alguns vídeos, mas os vídeos estão sendo feitos, não é? A gente já está no processo de conclusão, de edição, e nós temos também um canal de reserva para você que está interessado em comprar o SMB, que está interessado em comprar o SiC para agilizar o seu serviço, a sua hora técnica, a sua qualidade, consequentemente os seus lucros. Podem ser feitos reservas no nosso telefone, 31 21 12 32 00. Está errado? Estava, né? Bem, previsão de novo estoque. Em média, 30 dias. O produto já saiu da Tailândia, já está em processo de desembaraço no nosso país, tá? O nosso produto é oficial, legal, importação legalizada, com nota fiscal, garantia de originalidade do Paisal Quinox. Não aceitem imitações. Bem, pessoal, então o que eu tinha para falar para vocês é isso aí. Eu queria agradecer a todos por mais essa live, pedir desculpa pelo recurso aí, nossa primeira aula hoje no nosso estúdio novo. A gente está se adequando nesse estúdio ainda, está aprendendo a usar esse estúdio. Então a gente agora tem um estúdiozinho de gravação que vai facilitar o nosso trabalho, que eu espero, para melhorar a qualidade para vocês, né? Então, como é o primeiro vídeo, primeira live nesse estúdio, tem que se acomodar as coisas. Nas próximas, os erros não acontecerão mais como aconteceram aqui. Então, peço desculpa por algum erro. Eu queria mandar um abraço a todos, mandar um abraço aos alunos do nível 4, mandar um abraço ao Knock, mandar um abraço ao Rafael, a todos os colaboradores, ao Anderson, que fez a apresentação maravilhosa. Desejar a todos uma boa tarde.